Pode apagar a luz aqui? Não. Evangelho de João, capítulo 16, verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele há de dar a vocês. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Eu disse isso a vocês por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e credes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus, antes de ter registrado no capítulo 17 a oração dele pelos discípulos e por nós, ele fala algo interessante aos discípulos. Ele diz: até o momento vocês não pediram nada. Vocês não pediram nada em meu nome. Mas vai chegar o momento que vocês vão pedir e vão receber. Então, eu vou voltar aqui a nossa série de mensagens, né? Nossa reflexão. Nós estamos meditando um pouco sobre o fruto do Espírito, mas antes eu queria que vocês, se pudessem, fechar a sua e fizessem uma oração ao Senhor. Algo que você precisa pedir. E peça em nome de Jesus. Senhor, me dá o meu milagre. Eu estou precisando de um milagre aqui dentro de mim primeiro. Eu preciso de um milagre dentro de mim. Esse milagre dentro de nós, o Espírito Santo pode fazer. Um milagre dentro de nós, o Espírito Santo pode fazer. E a partir daí, outros milagres virão. Clame pelo seu milagre essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos meditado em alguns momentos uma série de estudos sobre chamado. Se eu não me engano, essa já é a mensagem número 15 já. 15ª. Nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito, já falamos sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Hoje nós vamos estar encerrando essa parte sobre o fruto do Espírito, mansidão e domínio próprio. Vamos estar encerrando. Talvez semana que vem a gente já comece a falar sobre dons ministeriais, os dons que Jesus dá à igreja. Então, vamos ouvir um pouquinho do que o Senhor tem para falar sobre nós, sobre esse fruto chamado mansidão. Aqui está o termo no grego. O termo mansidão significa gentileza ou humildade, doçura, serenidade, brandura ou calma. O que trazendo para nós um resumo, pegando os dicionários, como já passei para vocês, o que significa para nós, trazendo em miúdos, o que significa a palavra mansidão, que é o fruto do Espírito que Ele derrama em nós. Disposição em ser gentil, tranquilo, paciente, mesmo sofrendo injúrias, sem desenvolver desejo de vingança. Irmãos, só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Não tem momentos que a gente vai ser tudo que é o contrário disso aqui. Porque a vontade nossa
vai ser só ser tudo o que é contrário disso aqui. E vamos ter momentos assim. Mas, graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor, que nos deu o Espírito dele. E se Ele nos deu, nós podemos ter. E às vezes eu choro na presença de Deus e digo: Senhor, é fruto do Teu Espírito, me dá. Vamos buscar mais desse Espírito, porque Ele pode nos dar. Ele nos perdoa todos os dias. Se errarmos todos os dias, Ele vai nos perdoar todos os dias. E o Espírito Santo nos dá uma nova chance, todos os dias, de buscar a presença dele, de aprendermos a respirar e permitir que Ele nos dê essa disposição em manter a nossa calma. Só Ele para fazer isso em nós, amém? Está disponível para nós. E Ele pode fazer esse milagre em nossas vidas. Eu quero que você vá em 1 Pedro. É um texto que detalha um pouco sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3. Ali eu coloquei o versículo 4. Versículo 4 e o versículo 15 até o 17. Amém? 1 Pedro 3, 4. Aqui o texto, irmãos, está falando sobre. Ele começa, alguns têm título assim: Deveres das mulheres cristãs e dos maridos cristãos. O capítulo 2 ele traz algumas orientações sobre diversas coisas, vai sérios. Ele vai trazendo orientações diversas. E quando chega no capítulo 3, ele fala sobre as mulheres, como devem tratar os esposos, né? E quando ele chega no versículo 4, a minha tradução tem: mas o homem, que aí deveria ser humano, tradução melhor para nós, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, aqui está falando um pouquinho sobre esse fruto, que é como se fosse uma veste, uma roupa que a gente deveria colocar. Veste uma roupa de mansidão e quietude. Meu Deus, Espírito Santo faz assim, Deus. Bota essa roupa em nós, né? Que às vezes o que mais existe em nós é agitação, porque o dia faz a gente viver como se estivesse com o dedo na tomada. Mas o Senhor, Ele pode nos dar isso pelo seu Espírito, é fruto dele. E quando a gente chega lá no versículo 15, ele fala dessa veste que nós deveríamos ter. Ele diz assim, versículo 15 até 17. Antes, ele traz algumas outras situações. Aí ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. É interessante, irmãos, o texto como trata as nossas vidas, né? Ele está dizendo assim, ó, que nós devemos santificar a Jesus como Senhor no nosso coração. Então, ele começa tratando com a gente de que Jesus deveria ser nosso Senhor. Para nós, às vezes, é difícil compreender esse termo Senhor. Porque nós não fomos escravos. Nós não conhecemos a escravidão como aquele povo ali conhecia. E às vezes a gente tem essa dificuldade. Quando ele diz santificar a Cristo como Senhor no vosso coração, ele está falando de que todo sentimento, tudo que vem a nós, deveria ter um dono, alguém que mandasse plenamente, que a gente não tivesse controle sobre aquilo. Porque o escravo ele não tinha poder de escolha. Ele não tinha poder de decisão. Ele fazia só o que lhe mandava.
E tinha que fazer o que ele mandava. A vontade dele não existia. E aqui está falando que quando nós fazemos isso conosco, a gente não está santificando só a gente. É interessante, né? Está santificando a quem? A Cristo. É Ele que está sendo santificado. Então, quando nós permitimos esse fruto do Espírito ser derramado em nós, o que é que acontece? O nome de Jesus é santificado quando nós somos santificados. É o nome dele. A pessoa olha para nós assim, essa pessoa está assim? Jesus. Não tem condição de ser essa pessoa que está assim. É Jesus. Jesus faz isso. Puxa, Jesus faz milagre. Compreende? Porque as pessoas sabem quem nós somos. E aí, quando a gente consegue ser Jesus, não tem como dizer que isso aqui é a gente. Puxa, tem alguma coisa que aconteceu aí. O que foi que aconteceu aí? É Jesus. Então, Jesus é santificado. E ele disse que nós devemos estar preparados. Ou coisinha difícil é a gente estar preparado para uma hora que alguém irrita a gente. Porque quando alguém irrita a gente, o que a gente faz? Revida. Né? Você toma um choque e nada. A gente não. Rir para não chorar, né? A gente tem que rir. Para não chorar. Para não chorar e dar risada. Então, ele diz assim, ó, estai sempre. Que exigência. Quem foi que disse isso? Foi João, aspas, porque João não era moço, não, ele foi do trovão. Quem foi que disse isso aqui? Leia aí que carta é. Quem foi que escreveu essa carta? Quem? Quem que escreveu a carta? Ele diz o quê? Eu vou repetir. Eu vou fazer questão de repetir. Pedro diz, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor. Mansidão e temor, Pedro. Irmãos, Pedro responder com mansidão, com temor tudo bem, mas com mansidão, ele que está ensinando isso para a gente. Pedro, que era impulsivo, totalmente descontrolado, emotivo até o tutano, era Pedro. Pelo menos com um pouco que a gente conhece dele da Bíblia, né? E ele diz assim, ó, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que tem em vocês. Do que é que a gente exige, cobra, fala, briga, reclama, prega no nosso dia a dia, nas nossas conversas? Muitas vezes a gente não está pregando a Cristo. As nossas razões, que razão é a nossa que a gente tem numa conversa, numa situação? É a razão da esperança que é em nós. Que esperança que é em nós? O que é que nós pregamos? Qual é a razão? Quando estamos conversando, quando estamos debatendo algo que está em divergência, o que é que está sendo debatido? É o meu eu, é a minha vontade, é a minha razão, é a razão da esperança que santifica Cristo. Realmente a palavra nos constrange, né? A palavra de Deus nos constrange. Tem que ter uma boa consciência. Será que eu estou com boa consciência daquilo que eu fiz, daquilo que eu falo, da maneira que eu falo? Ele diz, para que daquilo que falam mal de vocês, fiquem confusos. Então, quando estou falando de mim, estou falando porque são malfeitores e a santificação de Cristo está incomodando, ou estou sendo carne? E é isso que o Pedro ensinou para eles, porque Pedro sabia o que era viver, ser carne. E ele soube o que era ser transformado pelo Espírito e deixar o Espírito Santo crescer. Ele soube o que era aquilo. Ele soube o que foi ser tocado pelo Espírito Santo e ser transformado. Então é possível. É possível. Se foi possível com Pedro, irmãos, é possível para nós. Não é impossível para nós, é possível. É possível. E ele diz, porque é melhor que você padeça fazendo bem. Então escolha o bem. Escolha essa presença do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê graça para nos enchermos dessa presença gloriosa do Espírito Santo, que transforma nossas vidas, que nos dá o fruto dele. Amém, irmãos?
Aí diz aqui no 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Ele morreu na carne, viveu no Espírito, e disse, se ele viveu isso, ele viveu isso, para que nós pudéssemos também receber. E viver também isso é possível para nós. Nós podemos receber. Amém, irmãos? Então, qual é o contrário de mansidão e do dicionário? Indelicadeza, ofensa, crítica e rispidez. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Amém, irmãos? Você pode falar comigo assim, Senhor, me perdoe pela indelicadeza, pela ofensa, crítica e rispidez. Aí depois você pede perdão a pessoa que você fez isso nesses últimos dias. Porque Deus bota a gente na prova antes de ouvir a palavra. Para a gente aprender a pedir perdão. Porque sabe o que eu tenho visto ultimamente, irmãos? Que Deus tem permitido a gente passar por coisas semelhantes ao que vai ser ministrado. Para que a palavra fique mais viva. Aí a gente sai daqui tudo morrendo de vergonha. Assim. Sabe o cachorro quando a polícia está com os fracos assim com a perna? A gente. Aí a gente sai do culto assim, todo mundo feliz. Aquela risada amarela assim, sabe como é aquela risada amarela? Ai, tô fazendo uma famosa barriga nervoso, muito nervoso. E a gente fica de nervoso. Jesus, porque o Senhor faz isso comigo, parecendo que o Senhor contou o que estava acontecendo na minha vida, no meu erro, né? É isso que Deus faz com a gente. Por quê? Porque quer nos expor? Porque não nos ama? Porque nos ama. Porque está dizendo assim, ó, você pode. Aí eu agradeço a Ele, obrigado, Senhor. O Espírito Santo está aqui e Ele pode fazer em nós. Ele está te dando esperança, me dando esperança de que pode. Amém? 1 Pedro 3,9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Bonitinho, né? Fala de Deus. Ele prometeu me dar uma bênção, diz assim, se eu prometi dar uma bênção, dê também. É ele que está falando. Tiago 1,6. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua... Bora ler comigo? Me ajuda aqui, vou voltar. Tá bom? Tem que estudar esse troço aqui, porque é a coisa mais valiosa que existe na face da terra. Bora ler comigo? Tiago 1,26. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Só pedindo ao Espírito Santo. Muita misericórdia. Ele derrama todo dia. A Bíblia diz, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. São a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Só a causa de não sermos consumidos. Só essa misericórdia. Então vamos agradecer. E aí o contrário da obra da carne, as obras da carne, todas elas já foram encontradas. O contrário do fruto do Espírito já foi encontrado aqui, né? Então, mansidão, inimizade, excessos de raiva, outras coisas parecidas, mas nós já completamos isso aqui. Vamos entrar aqui em domínio próprio. Você percebe como uma parte do fruto complementa a outra, uma coisa um pouco semelhante à outra, que são coisas que o Espírito Santo vai encher na nossa vida, né? Autocontrole, temperança, equilíbrio, moderação e sobriedade. Um resumão. Virtude de alguém que consegue manter a tranquilidade em controlar seus desejos, paixões, vontades, ações, reflexos e fala. Aí você fala assim comigo, me dá Espírito Santo. Bora, gente, tem coragem, você já tem, tá cheião, é? Que bom!
Você tá cheio? Bora, repete comigo. Só eu e Robson estamos no sentido carnal, assim, humanos hoje. Bora, todo mundo levanta a voz. Me dá Espírito Santo. Ele tá corajoso hoje. Depois de cantar esse derramado para dizer chorar, dizer me ajude, Senhor, né? Aí a gente fica com coragem de falar. Me dá esse Santo que eu preciso. Nós precisamos disso. Então, nós conseguimos manter uma tranquilidade sobre aquilo que a gente deseja, sobre aquilo que a gente tem paixão, intensidade, vontade, reflexo. Porque, irmão, ter controle quando está tudo bem, tudo bem. Ter domínio próprio quando está tudo bem, na hora que solta uma bomba. Essa semana me mandaram um vídeo, acho que foi um tio da gente, de um povo desesperado por causa de ratos. Gente, eu não fui na hora dele não. A mulher quase que pega o fogão ligado e jogou em cima dela assim. Do desespero que ela ficou. Meu Deus, vai derrubar a casa toda por causa do rato. Por causa do rato. Eu agradeço a minha mãe. Eu louvo a Deus. Eu levanto a minha duas mãos para o céu. Obrigado, Senhor, pela minha mãe. Quando tinha rato em casa, a gente era pequeno, você lembra dela? O que é que minha mãe fazia? Ela botava as 4 no quarto, porque a gente dormia às 4. Eram 4 camas no quarto. Na segunda casa, eu lembro de uma cena nessa segunda casa, porque na outra eram as 2 mais velhas no quarto, as 2 mais novas no outro quarto. Eu lembro de uma cena, ela já era uma adolescente já. E ela botava a gente em cima da cama, cada um com uma vassoura. Era assim. Ela me ensinou a não ter medo de bicho. Aí ela botava os panos na porta para o rato não ir embora. Se preparem, viu? Que eu vou cutucar tudo aqui, ele vai sair e vocês vão matar. E aí ficava a gente gritando. E ela, não vai gritar, não vai matar. E tinha que lembrar que eu vou matar. Aí eu aprendi a não ter medo. Não ter medo de calor, não ter medo de rato. Eu só fico meio esquisita assim com cobra, né? Mas se chegar perto de mim, eu arranjo alguma coisa para bater, que eu vou deixar ela vir para perto de mim. Eu tenho que ser maior que ela. Jesus disse que a gente pode pisar na cabeça, não foi só do Satanás, não, mas de cobra também, de escorpião também. Minha mãe me ensinou a ter coragem. Então, eu vi, gente, na minha cabeça, gente, que desespero por causa de um rato, a pessoa caindo, derrubando tudo, se bater por causa de um rato. 1 Coríntios 9, vai lá. Falei pra gente ir, porque eu sei que tem gente que tem pânico. Barata, tem gente que corre, grita, faz um escândalo, fala que é um barato. Hoje me apareceu um rachão lá em casa. Eu transferi a minha coragem e fui mesmo, porque o barato sozinho já tive que fazia tudo, né? aranha, cobra, rato, barato. Aí depois que casou, você transferiu pra ele. Oh, meu irmão, agora não é. Chega, fiquei no seu canto. Antes ela matava tudo. Até aranha. Se chegasse ladrão, tu ia com o cabo de vassoura e batia na cabeça. Tá vendo como são as coisas? Gente, ó, vocês têm que ter mais coragem, gente. Vocês têm que ter mais coragem das coisas. Pega o cabo de vassoura e bata. Facão não, se nós tivesse quebrando tudo, pode até se cortar. Vou lhe chamar, viu? Me chama, não. Eu me arrepio todinha, ó, mas eu mato. Minha mãe me ensinou a não ter medo dessas coisas. 1 Coríntios 9, 24, vamos lá. Eu agradeço tanto a ela por isso. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim como. Não como a coisa incerta, assim combato. Não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Mas eu acho interessante esse texto. Paulo fala assim, ó, eu subjugo meu corpo, eu coloco ele para a escravidão. Então, o que é que Paulo está dizendo assim? Que tudo que existe em nós precisa ser colocado como escravo nosso, principalmente a nossa carne. Ela tem que ser nossa escrava, da nossa consciência.
E a nossa mente, quem tem que dominar é Cristo. Lembra que a gente viu lá? Cristo deve ser santificado como Senhor em nós, na nossa mente, no nosso coração. Então, nós precisamos lutar, combater. Essas pessoas, quando vão lutar, vão para algum campeonato, algum tipo de esporte, eles se preparam, dedicam horas e horas e horas do dia para participar de algo. Tem uma dedicação que a gente fica assim, poxa, que dedicação para lutar com isso. Jovens que vão aí para Olimpíadas, não sei o que lá mais, abandonam tudo, gente. Eles não vão brincar com os amigos, não tem diversão. A vida deles é dedicada só àquilo ali. Eu tenho uma rotina, tem uma organização com relação àquilo. E Paulo disse, eu tenho isso para a minha vida espiritual. Eu subjugo o meu corpo. Eu subjugo, eu combato, eu brigo comigo mesmo, porque eu quero que a minha carne seja minha escrava. E não me domine. Eu não quero ser escravo da minha carne. Eu quero ser escravo de Cristo. E a minha carne tem que ser dominada por mim. É forte demais isso. O apóstolo Paulo, ele teve revelações profundas demais do Senhor. E eu acho que é por isso que o espinho não saiu dele. Porque o homem recebeu tanta revelação, tanta profundidade de Deus, ele ia ficar muito orgulhoso, muito vaidoso, com tanta coisa que esse homem recebeu. Ele diz, subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma ser reprovado. Eu não posso ser reprovado. Então, domínio próprio, contrário, descontrole ou paixão. Romanos 7,5. Vamos ler juntos, amém? Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Quando estávamos na carne, as paixões nos levavam. Eles operavam em nossos membros, no nosso corpo, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos. Agora quem opera em nós é o Espírito Santo. E o pecado tem que estar fraco. A vontade carnal tem que estar fraca. A obra da carne tem que estar fraca. Precisamos deixar o Espírito Santo crescer em nós. E esse texto é um texto que é um texto que todas as vezes que eu leio eu fico assim, meu Deus, a visão do Senhor, o valor que o mundo dá, que as pessoas dão, o valor que o Senhor dá é totalmente diferente das coisas. Olha o que tem aqui. Provérbios 16, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Alguém que conquistava cidades inteiras nessa época era considerada a pessoa mais bem-sucedida. Aí o Espírito Santo, Deus dá uma revelação para Salomão, dizer assim, melhor do que isso é saber se controlar. E eu não sei, você sabe? O Espírito Santo sabe. E Ele nos ensina todos os dias. Então Ele nos ensina. É fruto dele. Vamos nos encher, amém? E aí fechamos tudo, né? Moralidade sexual entra, excesso de raiva, bebedeira, paixão, desejo, farra, outras coisas parecidas com essa. Deixa eu trazer algo para vocês aqui agora. Quero a ajuda de vocês. As próximas ministrações nós vamos falar sobre os dons dados por Jesus, que é chamado de dons ministeriais, e também logo depois do dom do Espírito Santo. Mas antes, vamos revisar um pouquinho o que já vimos. Vou pedir para você ler comigo, tá bom? A gente vai tentar ler algumas coisas, tá? Ó, eu tenho de aprender com a palavra de Deus e Espírito Santo A. Aí você vai repetir comigo aqui. Pensa aí, tá? Eu tenho que aprender com a palavra e o Espírito Santo. Foram coisas que nós ministramos dentro do estudo da série de mensagens chamada. Vamos lá? Descansar no Senhor. Vamos lá? Ser filho de Deus. Seguir o exemplo de Jesus. Andar em Espírito. Andar em temor a Deus. Amar e crer na Bíblia. Ser santo. Perdoar e pedir perdão, me sujeitar,
amar as pessoas, respeitar autoridades. Estudamos isso em detalhes, todas essas coisas aí. Vamos lá? Tem mais. Praticar alegremente e intensamente. Eu preciso. Fala assim comigo. Eu preciso. De novo. Eu preciso. Vamos lá. Frequentar mais a igreja. Participar ativamente dos cultos de ceia. Vamos lá? Falar mais de Jesus Cristo. Evangelizar. Tá uma pilha fraca, parece. Lembrar dos afastados e buscá-los. Ser dizimista de toda a minha renda. Utilizar habilidades e dons para outros. Servir a Jesus na igreja local e fora dela. Agora nós vamos falar um pouquinho, quando nós terminamos essas mensagens que você viu aí, nós vimos um pouquinho 1 Tessalonicenses 5, do 14 a 22, que tem várias instruções lá. E a gente vai resumir aqui agora. Fala comigo, eu preciso. Vamos lá. Consolá-los de pouco ânimo. Bora ler. Sustentar os fracos na fé. Não revidar. Alegrar-me sempre. Cantamos isso hoje, não vai? Eu preciso. Orar sem cessar. Ser agradecido. Não desprezar o Espírito Santo. Não desprezar as profecias. Examinar tudo e reter o bem. Afastar-me de toda aparência do mal. Agora você vai prestar atenção se você está no grupo, tá? Vamos lá. Vocês estão nesse grupo, eu preciso. Tem homem casado aqui? Sim. Vamos ler? Homem casado, lê alto aí para mim. Preciso priorizar minha esposa, amando e sacrificando e colaborando com ela. Estudamos sobre isso. Mulher casada, tem algum aqui? Vamos ler? Preciso priorizar meu esposo, aceitando a liderança dele, o honrando e respeitando. Tem alguém que quer pai ou mãe? Vamos ler alto comigo? Preciso ensinar as escrituras sagradas aos meus filhos, animá-los a congregar, amá-los, colocando limites e não provocando a ira deles. Tem filhos não casados aqui? Tem. Eu vou ler com você, sua lição. Não está casado. Também é bom, viu? Tem vantagem, disse Paulo. Tem também. Tem vantagem, tem filho não casado. Tá sem óculos? Não tá enxergando, não? Bora lá. Preciso ouvir os conselhos e obedecer em tudo e no Senhor aos meus pais. Outro grupo. Filhos casados. Vamos lá? Quem tem mãe viva ou pai vivo aqui? Vamos ler comigo? Preciso honrar e respeitar meus pais, mas não priorizá-los acima do meu cônjuge. Se você é casado. Amém? Amém. Eles não são prioridade pra gente, não, depois que casa, tá? Vamos lá. Quem aqui presta serviço a alguma empresa, alguém, tem líder, tem chefe? Vai ler comigo. Vamos lá? Eu preciso obedecer e respeitar meus chefes no Senhor. Desculpa ter gritado, tá? Mas pra você lembrar que é no Senhor. Quem aqui tem pessoas debaixo da sua autoridade? Você é líder de alguém, tem alguém que trabalha na sua casa, você tem alguma empresa que alguém trabalha com você, ou para você vai ver isso aqui comigo, amém? Bora lá? Ou você presta serviço, tem uma equipe que fica debaixo da sua autoridade. Vamos lá? Eu não posso humilhar, desfazer, nem oprimir o meu empregado ou irmão. Amém? A gente estudou isso. Agora são todos. Vamos lá? Todos lemos juntos? Eu preciso honrar e respeitar todos os meus líderes espirituais. Estudamos tudo isso. Tudo isso aí é chamado, viu? Para dentro de si. Chamados que temos na nossa vida. Eu preciso muito, vamos lá? Não deixar o fogo se apagar em mim, me deixar ser queimado por Deus, aceitar a paternidade
paternidade divina. Permitir que Deus cure minhas lagunas de paternidade e maternidade. Usar habilidades para o reino de Deus e servir o corpo de Cristo. Eu não posso esquecer que Deus não retira dons dados. Não se revolta com gente que tem dom e se desviou, faz bestagem. Tá bom? A gente estudou sobre isso. Só darei fruto verdadeiro e digno em e por Jesus Cristo. Dar fruto e servir a Deus é uma ordenança. Devo servir no Espírito, com o Espírito e pelo Espírito Santo. Preciso deixar o Espírito Santo me transformar, manifestar o fruto dele através de mim. Amém. Estudamos tudo isso, meus irmãos, até agora. E vamos estudar sobre dons ministeriais. Colossenses 3, 12 ao 14. Vamos lá ler comigo? Vamos ler? Bem devagarzinho, para a gente ler junto. Olha para cá, tá? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, irmãos? Foi bom, foi a gente meditar sobre todas essas coisas. Se a gente guardar no coração, vai frutificar. Vamos lembrar que precisamos cuidar da terrinha do nosso coração. Estudamos semana passada, lembra? Sobre isso. Deus quer que a gente cuide do coração da gente. Tire tudo que não presta e deixe Ele ministrar e nos encher cada dia. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos. Pode ligar aqui, viu, José? Vamos orar juntos. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra.